Olá, pessoal do nono ano. Estamos de volta com a nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós iremos reconhecer a utilização de elementos gráficos, ou seja, não verbais, como apoio na construção de sentidos do texto, bem como interpretar textos que utilizam linguagem verbal e não verbal, né? Os chamados textos multissemióticos. Então, nós iremos iniciar explorando a construção de sentidos de alguns textos. Vamos lá? Vamos observar esse texto. A qual gênero textual ele pertence? Que características nos mostram isso? É uma fotoreportagem? É uma tira? É um outdoor? É uma charge? Sim, é uma charge, né? Por quê? As charges, elas trazem sempre acontecimentos do cotidiano, né? Algo que está repercutindo, certo? Com um caráter de ironia, de humor, né? Para fazer a gente refletir sobre isso. O título da charge é Medo, né? Vamos fazer a leitura? Nós temos aí a linguagem não verbal, né? No fundo, nós temos a imagem de uma esquina, né? De uma rua, e dois personagens, uma mulher e um homem, e em seguida a fala do personagem masculino. Rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Vejam, o personagem ele aborda uma mulher, né? E a ameaça com o espirro, né? A quebra de expectativas é que nós estamos acostumados a cenas de violência à mão armada, né? Nesse caso, né, a ameaça partiu de um espirro. Nós podemos inferir, né, que o personagem masculino ele está tentando transmitir um vírus para a mulher. Mas a gente só consegue fazer essa compreensão por conta desse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, talvez alguém que se depare com esse texto daqui a 10 anos não faça essa inferência, né? Então, é preciso entender o contexto de produção da charge para chegar a essa interpretação. Observe agora o segundo texto, né? Nós temos aí um outdoor. Pelo suporte, né, a gente já consegue identificá-lo. Os outdoors, eles ficam suspensos nas ruas, né? Eles fazem campanhas, propagandas de algo. Aí nós temos a propaganda da Petrobras, né? E diz o seguinte: Petrobras, mais energia para o PAN 2007. E nós temos aí a imagem de um atleta, né? Fazendo a sua atuação, né? E com tanta força, né? Com tanta energia que acaba arrastando a imagem consigo, né? Nós temos aí um outro texto com utilização de material gráfico, né? Trata-se de uma tabela, né? A tabela da Copa América, né? Aos amantes de futebol aí podem interpretar melhor do que eu. Vamos à leitura. Tem razão, Mafalda. Não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformavam em aprender corte e costura. Nossa geração é diferente, é a geração da tecnologia, da aeroespacial, da eletrônica, etc. Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura. Nunca a ciência me chama. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética. Para chegar à compreensão, nós precisamos analisar, né, os dois fatores, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Na primeira cena, nós temos aí as duas personagens, Mafalda e Susanita, né, começando um diálogo. Na segunda imagem, nós já vimos que a imagem de Mafalda, ela tá mostrando satisfação, né, empolgação.
Na terceira imagem, né, com o discurso de Susanita, ela está se inflando e confirmando aquilo que a personagem fala. Na última imagem, nós já vemos que a expressão de Mafalda é de descontentamento, né, de decepção. Na historinha, né, Susanita diz a Mafalda que ela tem razão, que ela pode ser uma mulher como suas mães. Na historinha, né, Susanita diz a Mafalda que ela tem razão, que ela não pode ser uma mulher como suas mães, que se conformaram em aprender corte e costura, pois a geração delas é diferente, é a geração da técnica, da aeroespacial, da eletrônica, e, portanto, quando ela for grande, ela comprará uma máquina de tricô, já que ela adora a cibernética. Então, a gente pode notar que, para sifatizar aquilo que ela anuncia verbalmente, há uma movimentação na forma como elas estão olhando, né? Para baixo. Então, acredita-se que isso mostra a euforia da personagem e cria uma expectativa em nós leitores, como se a personagem estivesse, de fato, mudando de opinião. Nota-se, né, nos primeiros 3 quadros, que a personagem Susanita parece felizmente entender os questionamentos da amiga acerca da mulher não estar somente ligada às tarefas domésticas. E isso faz esboçar um sorriso e uma satisfação da menina Mafalda. Porém, isso é rompido quando, no final, a personagem nota que a amiga não mudou sua forma de pensar. Ela apenas usa dos enunciados da Mafalda para continuar a dar cara nova aos mesmos pensamentos. E é exatamente essa quebra de expectativa que gera humor na tira. Então, assim, mesmo quando as duas personagens dialogam sobre o mesmo tema, elas tomam posturas diferentes sobre eles. Então, a gente só consegue chegar a essa compreensão, né, partindo desse pressuposto, né, da imagem e da linguagem verbal. Bem, a designação material gráfico diverso, vocês puderam observar que abrange um conjunto variado de textos nos quais a linguagem não verbal está sempre presente, né, associada ou não à linguagem verbal. Nesse conjunto, nós encontramos, por exemplo, propagandas, tiras, fotos, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, entre outros tantos textos. Então, quando o texto possui imagens e não palavras, nós dizemos que ele é visual. Quando possui apenas palavras, ele é verbal. E quando o texto compõe-se de imagens e palavras ao mesmo tempo, ele é um texto multissemiótico. Ou, em outras palavras, as muitas, e aí, por isso o termo multi, as muitas formas de manifestação que a linguagem assume. Pode ser imagem, texto, gestos. Então, nossa sociedade está cada vez mais visual, e é muito importante que você saiba interpretar esse número variado de textos, relacionando os elementos visuais aos elementos verbais, contribuindo de diversas formas para fornecer subsídios para o desenvolvimento da capacidade de análise, interpretação e reflexão. Vocês notaram, né, que todos os recursos utilizados, imagens, falas, expressões, posições, né, dos personagens e dos textos que nós lemos, são necessários para a construção do sentido, né? Então, é muito importante estar atentos a ele. Agora, nós faremos uma atividade de exercício de leitura, né? Para isso, nós tomaremos como aporte esse texto, intitulado Desigualdade Racial na Mortalidade. Então, a partir dos conhecimentos linguísticos que nós já temos, né? Que tipo de texto, que tipo de material gráfico se trata esse texto que nós estamos analisando? Só podemos dizer que é uma tabela, é um esquema, é um gráfico. O que é que vocês acham? Nós vimos um exemplo de tabela, que foi a tabela da Copa América, né? Nós podemos dizer que esse texto também é uma tabela, comparando os dois? Não.
Nós podemos dizer que é um esquema. Por exemplo, o esquema de transmissão do COVID tem aproximação com esse texto? Pode até parecer, mas não é um texto característico desse que nós estamos visualizando. Então, nós podemos dizer que é um gráfico? Sim, né? Qual é a função do material gráfico como esse? Qual é o suporte que nós encontramos nesse texto? Onde ele costuma circular? Eles costumam constituir um texto isolado ou acompanham outros textos? Qual é a sua importância? Geralmente eles vêm acompanhados de outros textos, né? Reportagens, artigo de opinião. Primeiro a gente deve localizar, né, a fonte, né, bibliográfica, a referência bibliográfica desse material. Não sei se vocês conseguem visualizar, e nós temos aí, fonte estudo da UFRJ com dados do SUS, certo? Bem, esse texto, né, acompanha uma notícia publicada no jornal sobre os resultados de um levantamento feito por 2 pesquisadores, certo? Vamos fazer a leitura? Desigualdade racial na mortalidade. Homicídios e acidentes matam mais negros do que brancos. 3 principais causas de mortalidade em 2005. Para os brancos, doenças do aparelho circulatório. Em homens, 29,3%. Neoplasias, que são os tumores, 17,6%. E causas externas, como homicídios e outros, 15%. Em mulheres, né? Doenças do aparelho circulatório, 34,6%. Neoplasia, 18,7%. Doenças do aparelho respiratório, 12%. Agora, entre os negros, homens, causas externas, homicídios e outros, 25%. Doenças do aparelho circulatório, 24,7%. Causas mal definidas, 12,7%. Em mulheres negras, doenças do aparelho circulatório, 33,4%. Neoplasias, 14,9%. E causas mal definidas, 14,8%. Comparação de taxas de mortalidade por causas. Homicídios, né? 52 brancos e 61 negros. 36 negros e 34 brancos. Problemas de parto, né? No caso de mulheres. 2,4 brancas, 2,19 mulheres negras. 1,46 negras, 1,27 brancas. No caso do HIV, 9,8 negros, 9,7 brancos. 5,8 brancos e 7 negros. 3,1 e 2,7, né? 3,1 correspondem a mulheres negras e 4 mulheres brancas. 2,7 em mulheres brancas e 3,9 em mulheres negras. Veja que, observando o gráfico, nós podemos analisar, né, alguns elementos. Ou seja, quem o produziu, né, foram os pesquisadores da UFRJ, o que ele investiga, a desigualdade, né, de mortalidade entre brancos e negros, o que ele quantifica, ou seja, um número de mortos entre brancos e negros por diferentes causas, e o título que foi atribuído. Então, todos esses elementos são importantes para que a gente perceba o gênero textual a que ele pertence, né? A fim de a gente se familiarizar com a leitura de forma autônoma quando a gente se deparar com esse tipo de texto. Nós já identificamos, né, a fonte do material gráfico, mas o que a gente pode afirmar a respeito desse produtor desse texto?
há uma credibilidade dada a eles? Sim, porque se trata de uma instituição séria, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os gráficos presentes nesse material apresentam o resultado de que investigação? A taxa de mortalidade entre brancos e negros, não é? Você julga que os responsáveis por essa investigação tinham uma hipótese a ser confirmada? Sim, né? Quando eles começaram a investigar, eles hipotetizaram até ter essa confirmação. Qual é o título geral do material gráfico? Desigualdade racial na mortalidade. Esse título antecipa uma avaliação dos resultados apresentados? Sim, né? Nós estamos falando de desigualdade. Essa expressão aí já nos faz criar antecipações, né? Quais os títulos específicos das duas partes do material gráfico? Nós temos aí, homicídios e acidentes matam mais negros do que brancos e comparação das taxas de mortalidade por causas. Essa frase, homicídios e acidentes matam mais negros do que brancos, ela causou um estranhamento à estrutura desse tipo de material gráfico por emitir uma interpretação, né, dos dados apurados. Então, nós compreendemos, né, que as siglas da UFRJ e SUS mencionadas na fonte desse material traz uma certa credibilidade, né? Mas também nos remete que esse texto ele veio acompanhado de um outro, né, a qual nós não tivemos acesso. Então, vocês podem registrar essas constatações a partir dos dados presentes nesse gráfico, né? Como, por exemplo, entre os homens, os negros morrem mais por homicídios, né? E os brancos morrem mais por doença. De 1999 a 2005, cada vez menos mulheres brancas morriam por problemas de parto e cada vez mais mulheres negras morrem por esse motivo. Outro dado que nós podemos retirar: os negros, né, homens e mulheres, e as mulheres brancas tiveram a mesma taxa de aumento na morte por AIDS, né, HIV. Outro dado relevante: as mortes por causas mal definidas são mais expressivas entre os negros. Isso aí é um sinal de alerta, certo? Agora nós iremos analisar um texto da apostila SAEB de vocês, que é a questão 37. Vamos lá. Leia o texto abaixo. Observando os aspectos das linguagens verbal e não verbal do cartoon, entendemos que... Vamos à leitura do cartoon, né? Primeiro nós temos aí a linguagem não verbal. Duas meninas, né, conversando, olhando para uma balança, né? Uma delas diz: não pise aí. A outra pergunta: por quê? A primeira responde: a minha mãe, quando pisa, chora. Vejam, primeiro nós temos que entender, né, que referências estão sendo criadas a partir desse texto. A balança é um produto que serve para medir o peso das pessoas, né? E vocês sabem como a sociedade, né, ela é cruel com a imagem das mulheres e como as mulheres vivem lutando para seguir um padrão pré-determinado. Então, a referência que nós fazemos é que a mãe da menina, né, está insatisfeita com o peso dela. Então, o que é que nós podemos entender da interpretação que nós fazemos da linguagem verbal e não verbal? Letra A. A mãe de uma das meninas fica infeliz quando se pesa. B. A mãe não gosta de que as meninas brinquem na balança. C. Uma das meninas tem medo de que a amiga se machuque. E D. Uma das meninas gosta de dar sustos na amiga. Qual é a alternativa que corresponde à interpretação desse texto?
Alternativa A mãe da menina fica infeliz quando se pesa. Espero que vocês tenham conseguido compreender a importância, né, da relação que nós devemos fazer entre os diferentes elementos oferecidos pelos textos que utilizam material gráfico diverso, tá bom? Nossa aula fica por aqui. Gratidão e até a próxima.